Oi, pessoal! Aqui é a professora Andréia Alcântara e vamos continuar nosso estudo de matrizes, falando sobre operação com matrizes. Vamos lá? Bom, aqui tem uma lista do tipo de operações que a gente tem para aprender. A matriz transposta, oposta, igualdade entre matrizes, adição e subtração com matrizes, multiplicação de um número pela matriz, multiplicação entre matrizes, potenciação e matriz inversa. Bom, para a gente poder começar a pensar um pouquinho, vamos analisar uma situação-problema. Olha só, no último bimestre de 2014, uma sorveteria vendeu sorvetes caseiros com uma bola e duas bolas. A matriz abaixo indica a quantidade de sorvetes vendidos. Cada elemento da matriz, então representado ali com C e J, ela indica para a gente o número de unidades de sorvete do tipo I, onde o I igual a 1 representa os sorvetes que tinham uma bola e o I igual a 2 representam os sorvetes que tinham duas bolas, vendidas no mês J igual a 1 que representa novembro e 2 que representa dezembro. Então, veja, na nossa matriz, quem seria o elemento C11? Ou seja, o C11 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. É o valor de 1.510. E o que ele representa? Ele representa que 1.510 sorvetes de uma bola foram vendidos em novembro. E se eu pegar o 2015, ele está na posição C22. E o que ele representa? Ele representa que 2.015 sorvetes de duas bolas foram vendidas no mês de dezembro. E aí? Entendeu como que funciona? Agora, quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos em novembro? 1.375, tá? Quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos a mais que o de uma bola no mês de dezembro? E qual foi a arrecadação bruta da sorveteria se o sorvete de uma bola custa 3 e o de duas bolas custa 5? Então, para eu saber quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos a mais que o de uma bola, é só fazer 2015 menos 1960, tá? Então, são 55 sorvetes. E a arrecadação total, você que fez a conta, R$ 27.360, tá bom? Bom, esse aí foi só com base no nosso primeiro conteúdo ali, que a gente viu um pouquinho de matrizes, só para vocês compreenderem o posicionamento. Bom, eu deixo esse desafio para você, tá? Pense o que aconteceria se eu invertesse, tá? Se eu colocasse o I igual a 1 e 2 como novembro e dezembro, e o J como uma bola e duas bolas, a gente ia ter uma mudança aí na posição. Então, olha, o que aconteceu? O 1.510 e o 2015 ficaram na mesma posição. Mas olha o que aconteceu, 1.375 e 1960 mudaram de posição. Sabe o que aconteceu? A minha linha virou coluna. E isso é o que a gente chama de matriz transposta. Então, a matriz transposta nada mais é que eu inverter a linha com a coluna. Então, veja, eu tenho uma matriz A com os elementos 1, 3, 2, 5, menos 4 e 0. Olhe que cada linha na matriz transposta vira coluna. Foi isso que aconteceu no meu exemplo ali atrás. Cada linha trocou de lado e virou coluna, tá? Então, vamos lá. Olha só esse exemplo aqui. Esse exemplo mostra para mim a distância que existe entre as cidades A, B e C. Então, eu tenho dispostos ali, para cada linha e cada coluna, as cidades A, B e C. Por que a diagonal principal é 0? Você sabe responder? Ela é 0 porque de A para A não tem distância. É a mesma cidade que eu estou comparando. De A para B, eu vou ter 14. De A para C, 28. E de C para B, eu vou ter 45 quilômetros. Então, são esses os dados que representam. Mas o que acontece se eu fizer a transposta da matriz? Consegue perceber? Ela vai ficar igual. Para este exemplo aqui, a transposta vai ser exatamente igual. Agora, olha aqui. Eu tenho uma tabela, tá? Com números de medalhas e os países. Então, os países que ocorreram à Olimpíada, e esses são os números de medalhas que o Brasil conquistou em cada Olimpíada.
Então, eu tenho ali as medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas em cada ano nas Olimpíadas que ocorreram. Então, em Sydney, Atenas, Pequim e Londres. Isso é uma tabela, tá? Para eu escrever uma matriz, eu tenho que pegar esses números e tirar da tabela. E colocar os colchetes em volta, tá? Para eu escrever a matriz transposta, o que vai mudar? Essa matriz, olha, ela é de que ordem? Ela é da ordem 4x3. Ela tem 4 linhas e 3 colunas, tá? Então, quando eu extraio esses números, eu vou ter 4 linhas e 3 colunas. Essa é a ordem dessa matriz que eu tirei dessa tabela. A matriz transposta, o que vai acontecer? Ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. As linhas passam a ser ouro, prata e bronze, e as colunas, os 4 países que ocorreram as Olimpíadas, tá? Então, a minha transposta vai mudar. A matriz original era 4x3 e a minha transposta vai ficar 3x4, tá? Deu para entender? Bom, o que é a matriz oposta? A matriz oposta é quando eu inverto o sinal dos elementos que estão lá dentro. Então, o que é positivo vai ficar negativo. O que é negativo vai ficar positivo. Igualdade. Para que eu trabalhe a igualdade entre matrizes, a matriz tem que ter a mesma ordem, tá? Então, para eu comparar duas matrizes e falar que elas são iguais, ela tem que ser exatamente da mesma ordem. Então, no caso, eu tenho aqui uma matriz 2x2 e a outra também. Para que elas sejam iguais, os elementos que estão na mesma posição têm que ter o mesmo valor, tá? Então, ó, o 2 e o 5 já estão ali no mesmo local. Qual que seria o valor de x e y? Então, se 1 mais x tem que ser igual a 4, o x vai ser 3. Se 2 menos y tem que ser igual a 1, o y vale 1. Tá? Então, igualdade entre matrizes, quando eu comparo duas matrizes, os elementos que estão numa determinada posição da primeira matriz tem que ser o mesmo da outra matriz. Adição. Pessoal, olha esse exemplo. Uma fábrica de calça jeans fornece os produtos para duas lojas, sendo elas P e Q. Lançando uma pesquisa sobre a aceitação dos 2 novos modelos de calças nos 4 primeiros dias de novembro, os resultados apurados foram. Então, olha, eu tenho 2 lojas, a loja P e Q. E eu tenho 2 tipos de calça, a calça A e B. Então, primeiro, como que eu montaria uma matriz? Tiraria os elementos e colocaria entre colchetes. A tabela 1 vai dar uma matriz 2x4. E a tabela 2, eu também vou ter uma matriz 2x4. Olha o que acontece. Se eu quiser saber quantas calças foram vendidas na loja P no primeiro dia, eu teria ali 3 mais 2 igual a 5, tá? Mas, se eu quisesse saber o total de modelo A vendida no primeiro dia, pelas duas lojas juntas, eu ia somar o primeiro elemento ali, primeiro dia modelo A, 3, com o primeiro dia modelo A, 4. 4 mais 3 igual a 7, tá? Então, veja, eu tenho que somar os elementos que estão na mesma posição. E eu consigo montar uma tabela que mostra para mim, a cada dia, tá? Quanto que foi vendido de cada modelo, tá? Na soma das duas lojas. Então, para eu somar, eu tenho que ter matrizes que tenham a mesma ordem, tá? E aí, eu somando a matriz da primeira loja com a da segunda, eu vou ter o total de calças vendidas por dia para cada modelo. Então, ó, modelo A, foram vendidas 7 calças no primeiro dia, 5 calças no segundo dia, 5 calças no terceiro dia e 10 calças no quarto dia, tá? Então, eu somei ali os elementos da primeira linha da loja P com os elementos da primeira linha da loja Q. E o modelo B? O modelo B, no primeiro dia, foram vendidas ao todo 7, no segundo dia 6, no terceiro dia 11 e no quarto dia 10. Então, para eu somar os elementos da matriz, tem que ser a quantidade, a ordem tem que ser a mesma, e eu somo os elementos que estão na mesma posição, ok? Para falar de subtração, é a mesma regra. Olha só, eu tenho aqui 2 tabelas, tá? Uma escola de idiomas que tem são 2 unidades. Então, eu tenho ali inglês, francês e espanhol nas 2 unidades, nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. O que eu posso fazer? Eu posso ver quantos alunos a mais tem numa determinada unidade. Então, se eu comparar a unidade 1 com a unidade 2,
Então, eu pego, primeiro, transformo em matriz. Vou tirar os elementos da tabela e eu vou ter duas matrizes. As duas matrizes vão ser 3 por 3, tá? As linhas indicam o horário e as colunas o idioma que a pessoa faz. Então, se eu quiser fazer a matriz 1 menos a matriz 2, eu faria 20 menos 18. Isso significa que eu tenho 2 alunos a mais de inglês na primeira unidade. 19 menos 14, ali na primeira linha, eu vou ter que, na primeira unidade, eu tenho 5 alunos a mais cursando francês, tá? Agora, olha ali, francês à tarde. Se eu faço 11 menos 14, eu vou ter um resultado menos 3. O que isso significa? Que eu tenho 3 alunos a menos na unidade 1 em relação à unidade 2, tá? É esse o significado. Então, quando eu faço unidade 1 menos unidade 2, eu estou vendo quantos a mais ou a menos eu tenho ali na unidade 1 em relação à unidade 2, tá? Então, para somar e subtrair duas matrizes, sempre vai ser necessário que as duas tenham a mesma ordem. Então, se for 2 por 3, a outra tem que ser 2 por 3. Se for 4 por 4, a outra tem que ser 4 por 4. E eu somo e subtraio os elementos que estão no mesmo posicionamento, tá? Vamos lá. Multiplicação de um número. Pessoal, esse é bem simples. Quando eu quero multiplicar um número, eu multiplico o número, cada elemento da minha matriz, tá? Eu tenho aqui, ó, a vendas de novembro de cozinhas planejadas e geladeiras por 3 vendedores, tá? Para tirar da tabela e construir a matriz, eu pego somente os números e coloco entre colchetes, tá? Aí, ele tá falando que a comissão de cada vendedor é 7% sobre o total vendido. Então, 7%, pessoal, é 7 dividido por 100, que seria 0,07. Quando eu faço 0,07 multiplicado por cada um desses valores, eu vou ter, então, a comissão de cada um dos vendedores, tá? Então, quando eu multiplico um número por uma matriz, eu tenho que fazer como se fosse uma distributiva. Esse número tem que multiplicar todos os elementos, ok? Bom, aqui, pessoal, tem um desafio, tá? Que seria você transformar aquele problema em matriz, tá? E calcular uma comissão de 8%. E o outro desafio é verificar, aqui eu tenho uma tabela que são os ingredientes que a Cibele usa para fazer bolos e tortas, tá? E se ela fosse fazer 13 receitas de cada tipo, quanto ela precisaria de cada ingrediente? Então, eu sugiro que você tente resolver. E se você quiser, pode me mandar depois por e-mail ou nos comentários, que eu corrijo para você. Agora, a gente vai ver multiplicação de matrizes. E o jeito mais interessante talvez seja ver uma situação problema para conseguir resolver. Olha só. Eu tenho aqui os produtos arroz, feijão, carne e batata, que tem 2 supermercados com preços alguns diferentes. E um empresário ele vai fornecer todo mês esses alimentos para 2 orfanatos, tá? Só que cada orfanato tem uma quantidade de pessoas, então a quantidade que ele vai precisar vai ser diferente para cada orfanato. Ele quer saber qual seria o gasto que ele teria em cada um dos supermercados para os 2 orfanatos. Então, olha, eu tenho que construir 2 matrizes, tá? A matriz em que mostra a quantidade de alimento que eu preciso por orfanato, tá? Então, seria uma matriz 2 por 4. E a outra matriz é os alimentos por supermercado, 4 por 2, tá? O que acontece, pessoal? Para fazer o produto entre as matrizes, eu tenho que ter uma regra, tá? Mas eu gostaria que você parasse esse exercício, tentasse resolver do teu jeito, que depois lá na frente eu vou explicar uma regrinha, tá? Então, pause seu exercício e tente resolver. Olha, vamos ver se você conseguiu resolver certo, tá? Tem que ter uma condição de existência para multiplicar as matrizes. E a condição é que só vai existir o produto entre 2 matrizes se o número de colunas da primeira matriz, a matriz que está na frente, for igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Então, olha, num exemplo, se a matriz A é 3 por 2 e a matriz B é 2 por 5, a matriz A tem 2 colunas e a B 2 linhas.
eu consigo multiplicar elas e o produto vai resultar uma matriz de ordem 3 por 5, ou seja, 3 linhas de A com 5 colunas que eram de B. Se eu tiver uma matriz, 4 por 1 e a outra 2 por 3, não vai existir o produto, porque eu não posso fazer o produto com uma matriz que tenha uma coluna e 2 linhas, tá? Não existe. Olha aqui o exemplo de A embaixo, 4 por 2 e 2 por 1. Eu consigo fazer o produto e vai dar como resultante uma matriz 4 por 1. Então, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda para eu fazer o meu produto. Aqui ele mostra para vocês a regra, tá? Veja só, no exemplo que a gente tinha lá do orfanato, você multiplicando a matriz 2 por 4 pela matriz 4 por 2, tá? Eu consigo ter o resultado, uma matriz 2 por 2. O que vai representar esse resultado 2 por 2? Vai representar para mim o valor de cada orfanato em cada um dos supermercados. Eu tenho 2 orfanatos e 2 supermercados. Os 4 resultados que eu tenho na matriz 2 por 2 representam exatamente isso, tá? A quantidade que eu tenho de... o gasto que ele vai ter para cada orfanato em cada supermercado, tá bom? Então, quem não fez, sugiro que faça e pode mandar para mim. Eu não resolvo todos os exercícios, porque muitos deles a gente resolve em aula, tá, pessoal? Esse material aí, quem tá assistindo e não faz aula comigo, esse material a gente já resolveu em aula e eu estou gravando esse material para que os alunos possam olhar com mais calma, com mais tranquilidade. Se você não assistiu a aula, faça, pode me mandar no e-mail, pode me mandar aqui nos comentários, tá? E conforme vocês tiverem dúvida, podem ir me procurando, seja meu aluno ou não, tá bom? Vamos lá. Método comum. Pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho uma matriz 3 por 3 e uma matriz 3 por 1, tá? Cada linha da primeira matriz vai multiplicar a coluna da segunda, tá? Então, quando vocês fizeram o exercício do orfanato e supermercado, vocês com certeza multiplicaram a linha pela coluna. Só que lá era mais fácil visualizar, porque vocês tinham as informações e tinha sentido eu multiplicar a quantidade do alimento pelo preço, tá? Era isso que vocês fizeram, quantidade do alimento pelo preço. Aqui ele só mostra a regrinha. Olha, então cada elemento da linha, aqui ele chama o método do jogo da velha, tá? Então o elemento da linha multiplica na correspondência os elementos da coluna. Então, o primeiro vai multiplicar o primeiro, o segundo, o terceiro. Pessoal, o que acontece? O elemento vai ser assim, a matriz que está na frente eu vou usar a linha. A matriz que está depois eu vou usar a coluna. O elemento da primeira linha, quando multiplica a primeira coluna, ele vai formar o elemento da primeira linha, a primeira coluna. O elemento da segunda linha da primeira matriz, quando multiplica o elemento da primeira coluna da segunda, ele vai formar o elemento da segunda linha, primeira coluna, 21. Então, ele vai estar na posição da segunda linha, primeira coluna, tá? Então, cada linha que eu uso de A, eu vou multiplicar pela coluna correspondente de B, tá? E aí, eu vou ter como resultado os elementos em que vai ser a posição da linha de A com a coluna de B. Aqui eu tenho o desafio do Marmitex, tá? Então, os 3 tipos de marmita que ela produz de quinta e sexta e o preço. Então, olha, como eu falei para vocês, com uma situação problema é mais lógico para conseguir resolver. Eu tenho uma matriz dos dias com a quantidade vendida, então seria uma matriz 2 por 3, e eu tenho o preço, uma matriz 3 por 1, certo? 3 linhas e uma coluna. A matriz que eu tenho ali, 2 por 3, ela multiplica a matriz 3 por 1, tá? E eu vou ter como resultado uma matriz 2 por 1, tá? Que vai mostrar o total que ela ganhou em cada dia. Então, olha, o que eu vou fazer? Primeira linha, primeira coluna. A primeira linha, primeira coluna vai formar o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, eu faço, 22 vezes 5, mais 37 vezes 7, mais 16 vezes 8, tá? E na segunda linha, primeira coluna, 32 vezes 5, 49 vezes 7 e 19 vezes 8. Eu somo esses valores.
Consegue perceber? Eu somando, eu vou ter o quê? Quanto que ela ganhou na quinta e quanto ela ganhou na sexta. Deu para perceber? Como a situação é um problema, é mais lógico ver como que eu faço o produto. Mas para qualquer matriz que eu vá multiplicar, é essa a regra. A linha vezes a coluna, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Em que mostra pastéis, empadas e quibes e a quantidade de ingredientes. E o preço usado na receita, tá? De cada ingrediente. Então, quando eu multiplico os números que estão na tabela 1 pela tabela 2, tá? Eu vou conseguir ter os valores do preço de custo do salgado. Então, ó, eu tenho uma matriz 3 por 4 e uma matriz 4 por 1, tá? Então, eu vou ter como resultado uma matriz 3 por 1. O que vai ter nessa matriz? Pastel, empada e quibe com o seu respectivo preço de custo, tá? E aí, um aluno tinha perguntado, mas por quanto ela vai vender? Aí ela tem que levar em consideração outras coisas, porque aqui ela tá usando só os ingredientes. Aí tem que ver qual que é o custo da mão de obra dela, qual é o custo com energia, com água e sabão que ela usa para lavar os utensílios, o tempo de forno. São vários outros dados que ela tem que analisar para atribuir um preço para o salgado, tá? Então, minha sugestão para quem não fez, faça esse exercício e verifica o preço que você consegue ter do custo de cada um desses salgados. Então, a primeira tabela vai gerar uma matriz 3 por 4 e a segunda vai gerar uma matriz 4 por 1. Você também pode usar o Excel. Jogando esses valores no Excel, você consegue resolver, tá? Consegue calcular o produto entre as matrizes de uma maneira bem rápida, tá bom? Então, fica a dica aí para você. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Que mostra uma indústria de automóvel, as peças utilizadas nos carros X e Y e os modelos de carro. Então, por exemplo, pode ser que o carro X seja um Gol e o carro Y seja um Celta, tá? Então, eu tenho um Gol e um Celta. E eu tenho 3 modelos desses carros, o popular, luxo e super luxo. Tá? Então, o popular ele é todo simples, só tem 2 portas, o luxo já tem 4 portas, direção automática, o super luxo tem ar-condicionado, vidro elétrico, enfim, tá? Eu não entendo muito de carros, meus alunos já sabem disso. Mas, por exemplo, eu extraindo esses valores, eu vou ter da tabela 1 uma matriz de ordem 3 por 2 e na tabela 2 uma matriz de ordem 2 por 3, tá? Agora, ele quer saber quantas peças do tipo B vai ser usada na montagem de um carro super luxo. Então, quando eu pego as peças de B e os carros super luxo, ó, segunda linha, terceira coluna, eu posso simplesmente multiplicar os valores da segunda linha, terceira coluna, e eu respondo quantas peças do tipo B. Então, ó, 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 5, 25. Então, ó, 25 mais 9... eu tenho aí 34 peças que eu uso do tipo B nos carros de super luxo para os 2 modelos ali, X e Y, tá? E o tipo A no carro de luxo? O tipo A é a primeira linha e luxo é a segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna, ó, 4 vezes 4 mais 3 vezes 2. Então, ó, 4 vezes 4, 16, mais 3 vezes 2, que é 6, 16 mais 6 dá 22. Eu vou usar 22 peças do tipo A para os carros de luxo. Deu para entender? Você não precisa necessariamente construir todo o produto da tabela para responder uma questão. É claro que na letra A você vai ter que fazer essa matriz, tá? E aí, olhando o resultado da matriz, automaticamente você responde as outras perguntas. Aqui eu tenho um exercício de fixação, tá? Em que a proposta é que você construa as matrizes e depois multiplique elas para chegar num resultado. Então, eu sugiro que você tente fazer, tá? Aqui é o resultado. A matriz A, esses são os valores. A matriz B, eu tenho esses valores, seguindo as regras propostas no exercício. E aí, o produto, a matriz A vezes B, resulta na matriz C, menos 11, menos 2, 7, menos 14, menos 2, 10, menos 17, menos 2, 13. Agora, eu deixo para você um desafio. Faça B vezes A e veja o que acontece, tá bom? Depois você me conta. Aqui, pessoal, presta muita atenção nisso. Aqui eu vou falar um pouco de potência. A ao quadrado, o que é um número elevado ao quadrado?
Não é ele vezes ele mesmo? Então, o que é o A ao quadrado? O A ao quadrado é A vezes A. Então, você não vai fazer o elemento elevado ao quadrado de jeito nenhum. Para fazer A ao quadrado, você vai ter que fazer a matriz A vezes a matriz A. E A ao cubo? É o resultado de A ao quadrado vezes a matriz A de novo, tá? Então, quando eu falo em potência, eu vou ter que pensar na multiplicação entre matrizes. Então, olha só. A matriz A ao quadrado vai ser A vezes A, deu esse resultado aqui. A matriz A ao cubo, eu vou pegar o resultado de A ao quadrado e multiplicar por A. Então, o que eu vou ter? Ó? A matriz A ao quadrado, 2 vezes a matriz A ao cubo e 8 vezes a matriz A. Conseguiu chegar nesses resultados? O resultado vai ser 18, menos 18, menos 18 e 18. Espero que você tenha conseguido. E aqui, como que eu determino o elemento C22 dessa matriz, que é o produto de A por B? Qual que é a ordem da matriz A? Você falou 3 por 4, acertou. E a matriz B? 4 por 3, acertou também. Agora, se a matriz C é o produto de A por B, e eu quero o elemento C22, isso significa que eu vou usar a segunda linha de A pela segunda coluna de B. Então, quando eu faço 5 vezes 1, mais 6 vezes 1, mais 7 vezes 0, mais 8 vezes 0, eu estou calculando o elemento C22. Então, eu acho que o elemento dele vai ser o valor de 11, tá? Então, quando aparece um tipo de problema desses, você não precisa multiplicar tudo, tá? Facilite sua vida e calcule só o que você precisa. E agora, olhem isso, pessoal, supervisor flagra funcionário em Twitter e dispara código matricial criptografado. Preparados para as cenas do próximo capítulo? A gente se vê no próximo vídeo. Aguardem!